Muito boa noite, pessoal. Então, estamos ao vivo para iniciar nossa aula. Hoje a live vai ser diferente. Me propus a vir aqui dar uma aula mesmo para vocês, com direito a slide e TV e tudo organizado aí, para oferecer o melhor conteúdo para ti. Então, fica comigo aqui. Se tu vai assistir isso aqui gravado depois no YouTube, fica até o final, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. E trazer um pouquinho para vocês do que é o tema, então, dessa aula, né? Você no controle. Por quê? Porque a gente está muito no automático. Todos nós estamos muito no automático. E às vezes a gente está aí passando pela vida e nem sabe direito o que está acontecendo. Ficamos às vezes desanimados, frustrados, deprimidos e não sabemos muito bem dizer qual que é a causa, a origem do porquê que a gente está ficando assim. Então essa aula vai te explicar por que tu está ficando assim, mas principalmente o que tu pode fazer para reverter essa situação rapidamente. Então, eu vou me apresentar, para quem ainda não me conhece aqui, que está chegando novo no meu Instagram. Eu sou a Kit Dalk, eu sou especialista em psicologia positiva, sou especialista em neurociências e também tenho MBA em liderança, inovação e gestão. Mas acho que nada disso importa. O que importa é a transformação que esse conhecimento trouxe para a minha vida desde 2019, quando eu comecei a trabalhar com isso. Primeiro, fazendo a especialização, estudando, e eu achei muito interessante tudo que eu estava aprendendo. Eu pensei, nossa, esse conhecimento é muito interessante, eu preciso aplicar isso primeiro para ver se é realmente como a teoria diz. E resolvi, desde 2019, então, aplicar todos esses conteúdos, todos esses práticas e ferramentas que a psicologia positiva traz, primeiro, né, com a psicologia positiva, porque foi a especialização primeira que eu fiz, e resolvi introduzindo isso na minha rotina. E realmente senti uma grande melhora no meu estado de sensação de bem-estar e depois realização com a vida. E acho interessante trazer também, porque muitas pessoas perguntam, né? Ai, eu tenho tantos anos, ainda não descobri meu propósito. Então isso também foi uma busca muito grande na minha vida durante muitos anos. Eu também vi as pessoas dizendo, o meu propósito é tal coisa, e eu não sabia qual era o meu propósito. E acho que aqui já fica uma grande dica, né? Se você também está nessa busca incessante, também está querendo descobrir qual é o seu propósito, continua, mas se acalma, né? Não fica nervoso, não fica muito ansioso buscando isso, porque com certeza a hora vai chegar e tu vai saber quando ela acontecer. O que importa mesmo é tu ir buscando o teu autoconhecimento, tu ir buscando conhecimentos, né? Então a gente fala muito de inteligências múltiplas, que é tu saber ter várias habilidades e até estudar assuntos que são relacionados com outros conteúdos, não necessariamente aquilo que tu trabalha diretamente, porque é uma forma de estimular e tu descobrir aquilo que realmente faz sentido para a tua vida, porque a grande questão do propósito é trazer o sentido. Então, dito isso, desde 2019, quando eu comecei a estudar isso, depois, logo ali em 2021, iniciei outra especialização, que é a neurociência, que estou finalizando agora, e realmente entendi que esse era o meu propósito, porque a transformação que isso trouxe para mim realmente foi muito grande. Então eu achei que esse conhecimento era um conhecimento que não podia só eu estar tendo acesso porque eu fiz uma pós-graduação e porque eu apliquei isso. Achei que isso devia poder ser disseminado. E desde então é isso que eu estou ensinando aqui no meu Instagram. Então, gente, vamos lá. Vamos à aula. Assim que o computador colaborar. Agora sim. Então, trazer um pouquinho do contexto para vocês, tá? Então, o que hoje está acontecendo com as pessoas no mundo inteiro? As pessoas, especialmente depois da pandemia, já se identificava isso, né, de uma forma menos latente, vamos dizer assim, porque se a gente for falar de depressão e ansiedade, essas são as doenças que mais, vamos dizer assim, acometem a população mundial já desde 2017. Então não é uma coisa assim tão nova, mas é lógico que ela ficou mais presente desde a pandemia, porque aí sim, né, as pessoas tiveram que repensar, tiveram que se reconectar e tiveram que talvez achar novas formas de trabalhar, diferente daquela forma que faziam sempre. E isso, com certeza, traz um certo movimento, faz com que eu, mesmo não querendo, saia da minha zona de conforto e aí me traz uma sensação de insegurança.
e isso mobiliza muito as minhas emoções. Então, o contexto que a gente está vivendo hoje é esse. São pessoas muito ansiosas e deprimidas, a gente tem muitos conflitos na sequência, porque aí, como eu não administro bem as minhas emoções, eu acabo descontando nos meus pares, nas pessoas com as quais eu me relaciono, e aí isso tem impacto total, então eu tenho piores relacionamentos por conta disso, mas tudo porque o meu movimento interno não está bem. Então eu estou num turbilhão de emoções e de pensamentos que eu não estou conseguindo controlar, a gente só vê aquilo que está sendo externalizado, que é as emoções, que são os comportamentos. E aí a gente tem um monte de conflitos. E trazendo isso para dentro do contexto organizacional, então, quem aí trabalha sabe que agora, inclusive, o burnout foi reconhecido como uma doença ocupacional. Isso quer dizer que atestados, por exemplo, e afastamentos dentro do ambiente corporativo, já existe um CID específico para classificar essa doença como uma doença ocupacional, que ocorre, na verdade, dentro do ambiente de trabalho. Mas por que isso tudo está acontecendo? Burnout, para vocês saberem, não sei se todos conhecem, mas conceitualmente, significa um esgotamento, um estresse de forma muito ampla em que eu não consigo mais lidar. E aí ele está associado muito com a questão da depressão e da ansiedade, porque aí imagina que eu não consigo mais lidar direito com os estresses, os conflitos da vida, e aí eu tenho realmente um esgotamento total em que a pessoa às vezes não consegue nem mais sair da cama, né? Fica lá deitada e não tem mais nem vontade, não consegue levantar e não consegue seguir em frente. Então esse é o contexto que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo devem conhecer alguém, se não a si mesmos, né, que já passou por alguma dessas questões que eu trouxe aqui. Ou teve depressão e ansiedade, ou já teve um episódio recente, ou talvez até está tendo, ou presenciou ou está enfrentando algum conflito dentro dos seus relacionamentos, seja nos relacionamentos pessoais ou no ambiente de trabalho, e até passou por alguma questão de esgotamento, tendo que ter sido afastado das suas atividades produtivas. Então, eu tenho certeza que se vocês pararem um pouco para pensar, se não for vocês mesmos, alguém do seu relacionamento próximo já passou ou está passando por uma dessas situações. Então, a grande pergunta é, por que a gente está se sentindo tão mal? Por que será que a gente está experimentando tanta depressão, tanta ansiedade? Por que será que a gente está se sentindo tão esgotado na nossa vida, no nosso trabalho? O porquê será que isso está acontecendo? Então, eu quero dizer para vocês aqui que os pensamentos têm poder. Então, pensamentos têm poder. E aí vocês vão ver várias frases relacionadas a isso. Por exemplo, pensamentos materializam a ação e criam a nossa realidade. Então, é exatamente isso que acontece. E logo vocês já vão entender porque eu vou explicar esse ciclo. Mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte. Olha só isso aqui que interessante. Quando uma pessoa está deprimida, ocorre uma ligação química no teu cérebro e aí existem neurotransmissores que se combinam nesse momento em que você experimenta a depressão por um período de médio e longo prazo, e essa combinação química de neurotransmissores e hormônios, elas desligam o teu sistema imunológico. Então eu tenho certeza que tu já deve ter ouvido falar quando alguém diz assim, tá com a imunidade baixa, por isso que agora pegou uma gripe. Ficou com a imunidade baixa, apareceu herpes zoster, que é bastante comum quando baixa a imunidade. Então, é exatamente por isso que você experimenta, porque quando você passa por um momento de depressão, e aí eu quero dizer para vocês assim, não necessariamente a depressão diagnosticada, porque vários estudos já comprovam que às vezes é só tu passar por um período prolongado de desânimo, de experimentar uma tristeza profunda. Tu não acha que tu tá com depressão, mas o fato de tu tá com tanto pensamento negativo, tanto coisas ruins circulando na tua mente, essa combinação ela acontece da mesma forma. E aí isso desliga o teu sistema imunológico. Tanto é verdade que eu trouxe esse dado aqui para vocês. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde elegeu a depressão como a principal causa de outras doenças de saúde no mundo. Então, não é uma coisa que está aqui só no Brasil, é uma coisa que está no mundo inteiro. E isso por quê?
por causa desse estudo que já foi feito aqui acima, que comprova. Então, quando eu experimento períodos de muito tempo desanimado, triste ou deprimido, meu sistema imunológico ele perde a sua capacidade de defesa e eu fico mais suscetível a experimentar doenças como vírus, bactérias, gripes, enfim, e essas todas aí que acometem a população em geral. Então, é muito importante, tá, gente? Isso que eu tô trazendo aqui para vocês, eu quero ensinar vocês a vocês ficarem no controle. Porque a gente não acha que a nossa mente pode ter tanto poder assim, mas ela tem. Ela tem. Haja vista que vocês forem agora fazer um exercício rápido, quando tu pensa em levantar a mão, tu só levanta a mão porque essa conexão nervosa ela aconteceu primeiro na tua mente, porque senão tu não levanta o braço, porque senão tu não mexe as pernas, entende? Então, ela domina completamente o teu corpo e principalmente os teus pensamentos, a forma como tu tá enxergando a vida, ela determina totalmente a tua realidade e o estilo de vida que tu vai ter. E aí vou entrar um pouquinho falando disso para vocês também em relação à questão de projetos que são desistidos no meio do caminho, como por exemplo atividade física e dieta, que são hoje em dia os mais comuns. Haja vista também que vários estudos indicam que as pessoas estão cada vez mais experimentando sobrepeso e obesidade e que estamos muito sedentários, né? Todos nós. Então, justamente por quê? Porque a gente não consegue nos conectar e nos disciplinarmos para manter uma dieta e uma atividade física. E isso porque não adianta tu querer fazer primeiro a questão da disciplina, né? Então, assim, mas eu vou me matricular na academia, agora eu vou ir. Até fiz uma live aí, umas semanas atrás, aqui no meu Instagram, falando exatamente sobre isso. As mudanças, elas não podem acontecer assim repentinamente, porque tu tem que dar um tempo para preparar o teu cérebro, a tua mente para isso. Existe uma forma correta para tu fazer isso, para que as tuas decisões e as tuas mudanças, elas sejam mais efetivas. Isso a gente vai aprender aqui hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês? Acho que de tudo que eu vou explicar aqui nessa aula, se vocês conseguirem gravar a imagem dessa figura, eu já vou me dar por satisfeita, porque eu tenho certeza que essa figura aqui é o que vai realmente te fazer ter um outro nível de consciência, porque exatamente é sobre isso, é sobre a gente trazer para um nível de consciência diferente daquele que a gente tem hoje. Então, saca só esse ciclo aqui. Isso aqui é o que acontece na tua mente o tempo inteiro, tá? Isso aqui é a tua mente funcionando o tempo inteiro. Então, eu vou te explicar como é que isso funciona. É o seguinte, imagina uma situação, um fato, qualquer coisa da vida que tu não tem controle, coisas externas, tá? Qualquer questão. Por exemplo, você fez um jantar para o seu cônjuge, para o seu namorado, enfim, namorada, e ele não comeu tanto quanto você esperava que ele comeria, ou ele não fez a cara que você imaginava que ele faria. Isso é o fato, é a situação. Ou mesmo chegou atrasado, ou ligou desmarcando. Entende, gente? Qualquer fato ou situação que dá uma contrariedade àquele nosso planejamento esperado, tá? Aí, o que vai na sequência? Isso aqui, gente, acontece muito rápido na tua mente, tá? Tu não pensa que tu vai parar para entender a situação, interpretar, não é assim. É muito rápido, é questão de segundos. E logo tu vai entender o que tu experimenta. Então, essa situação, esse fato aconteceu, logo na sequência, o que tem? O meu cérebro gera uma interpretação. E aqui eu acho que é o ponto mais importante, tá? Essa interpretação, ela vem com base no quê? Ela vem com base nas vivências, nas experiências que tu já teve durante a tua vida, mas principalmente nas tuas crenças, ou seja, naquelas ideias que tu tem sobre ti mesmo e sobre as coisas, aquilo que tu assume como verdade. Então, é com base nisso que tu interpreta. Então, veja, se tu tem uma forma de enxergar as coisas muito negativa, como a gente está falando aqui, com tanta doença, depressão, gerando tanto conflito, burnout, né, esgotamento, então, muito provavelmente, tu vai ter uma tendência a enxergar as coisas muito mais negativas do que elas geralmente são. Então, a partir de um momento em que eu tenho uma contrariedade acontecendo aqui nessa situação, então eu fiz lá o almoço, o jantar para o meu cônjuge, ele não fez a cara que eu esperava, a interpretação que eu dou
ela já me desfavorece. E aqui na sequência a gente já vai entender. Eu já começo a imaginar o que houve com ele. E aí vem o passo seguinte, que são os pensamentos. E aqui os pensamentos, eles funcionam dessa forma. Tu vai pensar exatamente de acordo com a tua interpretação. De novo, com base nas tuas crenças, com base naquilo que tu já vivenciou durante a tua vida. Então, como é que funciona esses pensamentos? Esses pensamentos, eles vão ser assim, bom, então, não comeu, fez cara feia, isso foi o que tu interpretou, porque talvez nem foi uma cara tão feia assim que ele fez. Ele, né, ou só se posicionou, ou talvez já estava com um mal-estar, estava com uma dor de cabeça, então assim, tu não conhece o contexto total do fato, mas a tua interpretação é onde a tua mente vai, ela imagina coisas. Então ela já está pensando, não gostou da comida, já é o que eu vou pensar aqui. Ingrato, fiquei a tarde inteira aqui nesse fogão fazendo aqui, nem gostou, nem vai comer. Esse pensamento vai me gerar um sentimento. Que sentimento que tu acha que vai gerar se eu pensar isso? Que ele é um ingrato. Que eu fiquei a tarde inteira no fogão aqui me esforçando e ele nem aproveitou, nem foi capaz de elogiar, nem foi capaz de reconhecer o tempo que eu fiquei preparando a refeição, só fez uma cara mais ou menos e nem mexeu quase no prato. Como é que tu acha que eu vou me sentir? Com raiva, vou me sentir frustrada. E o que vai acontecer se eu me sentir dessa forma, gente? Aí vem na sequência o comportamento. Eu vou agir muito mal. Com certeza, não mexe. Com certeza, eu vou me comportar de uma forma bastante estressada, né? Vou ficar com raiva, vou ficar intolerante, vou estragar o jantar, porque olha a quantidade de coisas que circulou na minha cabeça. E aí o fato de ter circulado tudo isso na minha cabeça, de ter me gerado esse comportamento, esta forma como eu agi com ele, me cria uma nova realidade, me traz uma nova situação, um fato, o que é o quê? A briga, provavelmente, porque aí eu vou me comportar mal. Ele vai notar que eu fiquei estressada, que eu fiquei com raiva, que eu fiquei frustrada. Ele vai me perguntar o que houve, eu vou dizer nada. Especialmente se for a mulher e não for o contrário, né? Nunca é nada, mas sempre tem alguma coisa ali por trás. E aí daqui a pouco já começa uma discussão em virtude de algo que é o meu entendimento, não necessariamente é a realidade. E esse ciclo, gente, funciona o tempo inteiro com as mais diversas situações. O que vai fazer com que tu consiga ter um pouco mais de controle sobre as tuas emoções, porque é isso que todo mundo está buscando, tá? Na internet, as pessoas estão buscando controlar sentimento e emoção e mudar comportamento. Haja vista que, se tu for ver os cursos aí, ranking, né, de vendas, tanto nas plataformas aí digitais, são produtos relacionados a ter mais disciplina, tenha mais foco. Como é que tu vai ter disciplina e foco, gente? Olha aqui o que é isso aqui no teu cérebro, é a última coisa. Então tu tá fazendo o caminho inverso. E é por isso que tu não tá tendo resultado. É isso que eu tô te mostrando aqui. Como é que tu faz o caminho certo. Então veja, qual que é o caminho certo? Mas primeiro o que tu tá fazendo? Olha o que tu anda fazendo. Acabei de comentar. Tu vai comprar curso na internet para tu ter mais foco. Quem aí já comprou algum curso para ter mais foco e disciplina? Gente, conversei hoje de manhã com uma pessoa que comprou um curso para ter mais foco. Então, é o tempo inteiro isso. Mas aí o que acontece? Eu estou agindo no final do ciclo da minha mente e não estou indo na causa raiz, tá? Então, eu quero mudar um comportamento, mas eu não entendo exatamente o que me faz me comportar desse jeito. O que está me gerando as minhas ações serem dessa forma. Aí eu quero controlar os meus sentimentos, as minhas emoções. Tem um monte de gente falando sobre isso na internet, dizendo, aprenda a controlar suas emoções. Como, gente? Com que emoção que tu vai controlar? Tu tem que aprender a controlar os teus pensamentos. A única coisa que tu pode aprender a controlar aqui é os teus pensamentos, tá? E é exatamente isso que eu quero te ensinar. E qual que é o jeito certo? O jeito certo para tu ter melhores hábitos, melhores emoções, é tu atuar aqui no início, é tu pegar a causa raiz. Como é que eu faço isso? Interpretação, gente, de novo, lembra que eu falei no começo, é a forma como eu enxergo a vida, é a forma
como eu experienciei as coisas. Então aqui eu preciso abrir a minha mente e estar entendendo que as coisas mudam. Então eu não posso ter, quem já leu o livro do Mindset da Carol Dweck já vai entender o que é isso. Então a gente tem que desenvolver ao longo da nossa vida um mindset de crescimento. Eu não posso achar que as coisas são como sempre são. E aqui a gente tem várias leituras, inclusive, que ajudam bastante a tu abrir um pouco esse jeito de tu enxergar as coisas. Ajuda bastante na interpretação. E também em relação às crenças. E aí aqui eu quero te chamar a atenção, porque assim, quando você vai lá fazer terapia, a terapia tradicional, né, com psicólogo, psicoterapia, aí o grande trabalho é entender as tuas crenças, né? Mas só que o que acontece nessa sessão? Tu vai voltar lá pro passado. O que aconteceu quando tu era criança? A tua mãe te deixou sozinha na sala, daí por isso que hoje tu é inseguro. Então, gente, entende? Entender essas coisas que aconteceram lá atrás serve, na minha opinião, muito pouco, porque quem fez aí vai poder confirmar, tu sai muito pior de sessões de psicoterapia e de terapia do que quando tu começou. É lógico que no longo prazo tu observa melhoras, mas tu não consegue, num primeiro momento, enxergar já uma melhora e tu pelo menos sair com uma sensação melhor do que quando tu chega, porque aí tu fica remoendo o passado e querendo entender. Aqui nesse trabalho a gente não faz isso. A gente não fica querendo entender, a gente descobre o que é, qual é essa crença, o que é que ela está te impedindo de seguir em frente e a gente simplesmente modifica ela. A gente substitui, é exatamente isso que a gente faz. E quando tu consegue substituir a tua crença, o teu estilo, a forma como tu está enxergando a vida, então tu consegue ter melhores pensamentos. Esse é o ciclo, tá? E aí, pensamentos é a mesma coisa. O pensamento negativo veio, tem formas, tem técnica para tu fazer isso, para tu dissipar esses pensamentos, ou seja, para tu achar uma forma de cancelar esses pensamentos ruins que estão circundando na tua mente. Eu vou te ensinar como é que tu vai fazer isso. Agora, como? Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui eu já trouxe um roteiro, mais ou menos, tá? Para mostrar para vocês de como é que vocês vão aprender a fazer isso, assim. Então, como é que a gente atua na interpretação e no pensamento? Então, essa é a dica que eu disse que eu ia dar. Como é que você faz isso na prática? Então, a primeira coisa, tu precisa mudar o teu estilo narrativo. Então, vamos entender um pouquinho o que é o estilo narrativo, tá? Estilo narrativo é a forma como tu interpreta as situações. Ou seja, os fatos, aqueles que a gente mostrou naquele ciclo lá no começo, lembra? Situação, fato. Aquilo que acontece, qual é a explicação que tu te dá para ti mesmo em relação àquilo que te aconteceu? Então pega de novo o exemplo do marido lá, que tu fez a comida pro teu marido. Aí o fato é, ele não comeu tudo. Qual é a explicação? É isso que é a interpretação. Qual é a explicação que tu tá dando para ti mesmo em relação a esse fato? Isso é o teu estilo narrativo. Então, se tu tiver um estilo narrativo pessimista, ou seja, que é enxergar as coisas sempre pelo viés ruim, no sentido assim, bom, não gostou da minha comida, não valorizou o que eu fiz, fiquei o dia inteiro no fogão e ele não valorizou. Esse é um estilo narrativo pessimista, porque na verdade tu não sabe o conceito. O conceito não, tu não sabe o contexto do que houve com ele. Talvez questionar seria uma forma mais inteligente, ao invés de tirar conclusões. Mas a nossa mente faz isso o tempo inteiro conosco. Então, de novo, trazer para o nível de consciência e entender é a primeira forma de tu poder modificar e atuar nisso. Então, para tu mudar esse estilo narrativo, tu tem que trazer para o teu nível de consciência. Como é que tu pode fazer isso daqui para frente? Tu vai observar, agora tu já conhece esse ciclo. Quando tu começar a ver que tem esse tipo de pensamento, e às vezes, gente, é justamente, nem sempre tu é consciente dos pensamentos, tá? Às vezes tu só te dá conta em relação aquilo que tu tá sentindo. Fiquei com raiva, de repente, ou tô me sentindo desanimada. Então é interessante, quando esse sentimento vier, tu fazer uma pausa e buscar entender qual é o pensamento que está por trás, porque sempre vai ter um pensamento que está sustentando essa tua emoção. Isso é que tu precisa entender. Quando tu consegue trazer para esse nível de consciência e entender, bom, deixa eu pensar o que eu estava pensando, né? Tipo isso, deixa eu entender o que eu estava pensando, que eu me senti assim, agora de repente fiquei com raiva. E aí pega um papelzinho e anota.
Anota lá, eu fiquei com raiva porque na verdade ele não valorizou a comida que eu fiz, ele não comeu a comida como é que eu fiz, não fez cara feia, não consumiu tudo, eu me esforcei tanto e ele não valorizou. Isso foi o que tu pensou, tá? Então tu trazendo para esse nível de consciência, tu consegue ir para essa segunda parte, que é como é que tu reconhece esses pensamentos. Então, de novo, é esse exercício para tu anotar. E como é que tu faz para dissipá-lo? Dissipar um pensamento negativo, gente, é bem mais simples do que tu imagina. Tu vai simplesmente fazer uma contestação em relação àquilo que te apareceu. Então, tu pensou isso, que ele não valorizou o jantar que tu fez, tá? Aí, a contestação é a seguinte: bom, será que é exatamente isso que aconteceu? Sabe? Tu te questionar. Será que ele não teve um dia talvez ruim e eu nem perguntei para ele como é que foi o dia, e talvez se eu tivesse perguntado ele já teria me dito, se incomodou no trabalho, teve algum problema que, enfim, que aconteceu e por isso, ou talvez tá ruim, tá se sentindo com dor de cabeça, isso afetou o estômago e aí ele não tá com tanto apetite. Então, eu buscar argumentos que façam com que eu entenda qual é a veracidade desse pensamento, justamente para buscar mostrar para minha mente o quanto daquilo é imaginário e o quanto daquilo de fato é algo que é verdade. Sempre que tu fizer esse exercício, tu vai conseguir desmanchar aquele pensamento, porque aí tu vai ver, bom, realmente eu não questionei. Talvez nem tenha muito fundamento eu estar braba, porque tem outra coisa. Por que eu tô pensando que ele não gostou da comida? Tem muitas outras possibilidades. Sou eu que estou pensando nisso. Então, vou deixar isso aqui para lá, numa próxima vez. Então, gente, é uma técnica, tá? Que realmente aqui tu vai testar e depois tu vai me dizer porque ela funciona. Eu faço isso até hoje e a gente sempre consegue. Agora, isso foi uma dica, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Eu quero trazer para vocês o seguinte: como é que a gente pode fazer com que tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, a gente tenha resultados efetivos e duradouros? Porque o que acontece, gente? A gente fica assistindo tanta coisa na internet, né? E a gente pega uma dica daqui, uma dica dali, mas como é que eu vou fazer a mudança acontecer mesmo? Para eu conseguir fazer a mudança acontecer mesmo, gente, eu preciso de técnica, eu preciso de ferramenta, tá? Eu preciso de práticas testadas e validadas. Então, quando a gente fala que tem por trás estudo, quando a gente fala que tem por trás todo um conhecimento em psicologia positiva e em neurociências, eu estou dizendo para vocês que tudo isso aqui que eu estou trazendo é validado cientificamente. Não são coisas que eu inventei, não é um teste que eu, agora comecei a fazer, deu certo para mim, faço também. Não é isso. São coisas validadas cientificamente. Então, elas dão resultado. Então, essa é a primeira coisa, gente. Tu procurar algo para ter um método para tu seguir. Porque ficar pegando uma dica daqui, uma dali, não vai te trazer a efetividade que tu precisa, tá? É lógico que tu vai experimentar, que tu vai ver melhora, né? Mas eu peguei essa dica, eu fiz, deu certo. Agora eu peguei essa dica desse outro que deu certo. Lógico, mas se tu quer realmente, assim, melhorar a tua vida, se tu quer realmente, tu tá no controle, tu determinar pensamentos que tu vai ter e que tu não vai ter, que tu não aceita ter esse pensamento, o tu poder ter hábitos que tu sempre quis desenvolver, e tu finalmente conseguir implantar eles na tua vida, isso sim é uma mudança que vai trazer verdadeiramente maior senso de satisfação e de realização com a vida. É isso que eu tô te propondo aqui para te ensinar, tá? E aí, como é que a gente acessa um método, gente? Com base nisso, eu desenvolvi o programa que eu chamo de Programa Felizmente, tá? Que é um programa que tem método por trás, que reúne ferramentas, claro, que reúne teoria também, mas reúne prática, reúne ferramentas, reúne técnicas e reúne práticas que são testadas e já foram validadas, não por mim, mas por grandes cientistas, aí inclusive do mundo inteiro. Eu vou te trazer um pouquinho do que é o programa, tá? O programa funciona da seguinte forma: esse programa é um programa para transformar a tua mentalidade. E aí é interessante porque é o seguinte, ó, gente, às vezes as pessoas acham assim, não, mas eu já penso positivo. Eu não sou pessimista, eu não preciso disso, mas então deixa eu te fazer duas perguntas. Primeiro, tu te sente desanimado com frequência? Segundo, tu tem às vezes previsão de eventos negativos, tipo assim, alguém vai morrer.
isso aqui vai dar errado, eu vou me dar mal, vou ficar com uma crise financeira, não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas no fim do mês. Se tu respondeu sim para uma ou as duas perguntas, tu precisa desenvolver uma mentalidade, porque tu provavelmente tem uma mentalidade não pessimista, mas a tua mentalidade não é positiva, ela não é uma mentalidade que pode ser considerada otimista. Então tu tá na média. E estar na média significa o quê? Assim que tu te deparar com um perrengue, com um baque que a vida te vier e te dá uma grande adversidade, tu não tem estrutura emocional para resistir. E aí sim, tu vai ficar desanimado, tu vai ficar deprimido, tu vai experimentar ansiedade. E talvez até ser afastado das tuas atividades de trabalho, porque tu não consegue mais lidar com o estresse. Então é para isso que esse programa serve, é para te preparar, para tu ter um reforço da tua mentalidade, para tu realmente desenvolver essa mentalidade positiva e estar preparado para se recuperar mais facilmente das adversidades que a vida te apresentar. Então, de novo, gente, tá? Não é um programa que vai te fazer rir diante de situações que são trágicas ou diante de situações realmente catastróficas. Não é isso. Mas ele vai te ensinar a te recuperar mais rápido dessas situações e tu te mobilizar para ação, porque isso é a coisa mais importante. Quando a gente é derrubado pela vida, quando a vida nos apresenta dificuldades, a grande questão não é só tu te levantar, mas é tu te levantar e seguir em frente. Então é sobre isso, é o que tu vai fazer com isso que te aconteceu para te dar força para seguir em frente e tu ir adiante nos teus objetivos e nos teus sonhos. Então como é que está estruturado esse programa? Está estruturado em módulos, gente, tá? E aí esses módulos, eles estão divididos em aulas, são todas videoaulas. Cada videoaula tem conteúdo extra, tem práticas, tá? Tem ferramentas ali que tu pode imprimir, que tu pode anotar ou pegar um caderninho e fazer um caderninho só das práticas para tu botar mesmo, praticar. Porque qual que é o objetivo também desse programa? Desenvolver uma habilidade chamada metacognição, que é uma habilidade, inclusive, que está sendo pensada pelo MEC para ser inserida dentro do contexto escolar. Então, se tu tem uma idade mais ou menos como a minha, ou talvez até um pouco mais jovem, se tu já saiu do ambiente escolar, tu já não vai aprender essa habilidade, tá? E essa habilidade nada mais é do que a capacidade de tu aprender a observar o que tu tá pensando, aprender a observar o que está acontecendo na tua mente, porque só a partir daquilo que tu conhece, tu consegue mudar. E o programa vai te ensinar exatamente isso. Então, tu vai poder assistir várias vezes, tá? Tu compra uma vez o programa, tu tem acesso vitalício, mas principalmente todas as atividades, as técnicas que estão ali, elas são validadas cientificamente, então não tem nada que foi inventado da minha cabeça, tudo é com base em estudo científico que foi colocado ali, são coisas que realmente funcionam, tá? Realmente funcionam. E tu vai aprender isso, sabe? Aprender a observar os teus pensamentos, a desenvolver o teu controle cognitivo. Porque como a gente já entendeu lá no começo, se tu aprender a controlar o que tu tá pensando, todo o resto acontece da forma como tu imagina. Então, o que mais tem, tá? Além das técnicas e das ferramentas, tem os livros digitais. Então, eu selecionei ali 3 grandes livros, assim, que são leituras muito importantes da psicologia positiva que vão te ajudar a mudar a tua interpretação, ou seja, mudar a forma como tu enxerga a vida. Isso vai te ajudar a construir um estilo narrativo diferente. E também áudio, gente. Eu separei áudios para te ajudar a fazer a meditação. Se por acaso tu já tentou meditar com a técnica do Mindfulness, eu também explico aí no programa como é que é, mas ela é uma técnica um pouco mais difícil porque tu não tem certeza se tu tá fazendo certo ou não, especialmente quando tu tá começando. Então eu separei uma outra técnica de meditação e que está em áudio, que tu vai baixar no teu celular, vai colocar o teu fonezinho de ouvido, vai fazer na hora que for melhor para ti, durante a tua caminhada, durante um pouco antes de dormir, na hora do almoço, não importa. Quando tu tiver o tempo, tu vai colocar. Também está em áudio, gente, a técnica do perdão. E aí essa técnica é muito interessante, vocês vão ver na aula, porque o perdão, as pessoas acham assim, não tem ninguém para perdoar. Mas só o fato do quanto tu te julga. Então, assim, quando tu faz um jantar, como a gente deu no exemplo no começo, e diz que tu não é valorizada,
isso é um julgamento que tu tá fazendo. As pessoas não me valorizam. Esse é um julgamento. Por que tu faz isso contigo? Não, isso é pesado. O exercício do perdão vai te ajudar a tirar essas coisas de dentro de ti, vai te tornar a vida mais leve, vai te trazer mais sensação de bem-estar. E olha, gente, como vocês sabem, quem me conhece sabe, eu estudo sempre, eu tô sempre estudando, fazendo especialização, lendo livros, então tudo que eu vou descobrindo de novo, eu vou levando para dentro do programa. Então tu vai comprar uma vez, tu vai adquirir esse programa ao valor de R$ 497, tu ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 49,60, ou seja, é menos de R$ 50 que tu vai pagar uma única vez e tu vai ter acesso sempre ao programa, tendo direito a todas as atualizações. Então tudo aquilo de novo que for surgindo, tu vai estar sendo informado e treinado, capacitado nessas novidades, tá? E aí eu trouxe um bônus aqui para quem ficou na live comigo, para quem tá participando aqui, gente. Então é o seguinte, ó, para quem comprar esse produto, então, para os 5 primeiros somente, tá, gente? Porque assim, eu estou oferecendo sessões de mentoria, 4 sessões de mentoria individuais para os 5 primeiros que comprarem. Por quê? Porque a mentoria é uma dedicação minha exclusiva contigo, tá? Então, além de tu ter acesso a tudo que tá lá no programa, porque se tu te dedicar sozinho, tu já consegue fazer todas as transformações. Mas eu vou estar te apoiando durante pelo menos 4 encontros para te ajudar realmente a reforçar aquilo que talvez tu ficou com dúvida, aquilo que talvez tu tá com dificuldade de conseguir sozinho, tu vai contar com o meu apoio. Então, durante 4 sessões, e isso totalmente gratuito, tu não vai pagar nenhum centavo a mais por esse acompanhamento, tá? E o meu objetivo nesse acompanhamento da mentoria é te ajudar a ver de que forma que esse programa vai contribuir com o aumento da tua sensação de bem-estar, que vai te prevenir contra o desânimo e a tristeza que te abater por um longo período para evitar com que tu fique em depressão e experimente até a ansiedade. Então, é para os 5 primeiros por causa do meu tempo, né? Então, infelizmente, não consigo estender para mais pessoas, tá, gente? Então, assim, como é que faz para obter essa oferta? Basta você agora clicar aqui no link da minha bio, ali embaixo, bem no link, é só você clicar ali, vai cair direto lá na página da Hotmart, onde está o programa. Lá também tem todas as informações de benefícios, o que é tudo que tu vai aprender, tá? E lá embaixo, no final, daí tem a opção da compra, você vai preencher seus dados, fazer o seu cadastro e você vai escolher se você quer parcelar no cartão de crédito ou se você quer pagar à vista, enfim, lá tem todas as opções. Então, é isso para hoje, para conversar, tá? Quem ficou no grupo da aula de hoje vai receber esse vídeo para assistir no YouTube amanhã, durante 5 dias, que é o tempo em que o carrinho vai ficar aberto, tá? Então, assim, de hoje até o final de semana, vocês têm tempo, né, para fazer as compras, mas lembrando que é somente para os 5 primeiros a questão da mentoria. Os demais, então, daí vão ter acesso, claro, ao programa, com todas as vantagens que eu ofereci, mas aí não a questão da mentoria, tá? E então o link tá ali, não sei, tem perguntas, tem alguma coisa que o pessoal comentou? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, em relação ao programa ou em relação ao conteúdo? Vou tomar aqui um golinho d'água, podem perguntar. Se não, a gente já vai encerrando, né? Qual é o comentário? Levantar e seguir em frente até onde Deus permitir. Isso aí. Até onde Deus permitir e a tua ajuda, né? A tua ajuda também é importante para seguir em frente, porque com certeza aquilo que a gente também cabe a nós fazer, né? A nossa parte, e o resto com certeza a espiritualidade, Deus com certeza contribui. Então, gente, é isso, tá? Qualquer coisa também podem me chamar no privado depois. E obrigada então pela presença de todos e até semana que vem nas lives tradicionais.